Leitura dinâmica e otimização dos estudos. Estes dois temas estão presentes em Como Ler 1000 Palavras por Minuto, um sucesso no mercado editorial. Esse é o título do livro escrito pelo nosso convidado, o Juarez Ângelo Lopes. Ele já esteve aqui na primeira temporada do Conexão Concurso há pouco mais de um ano, mas está de volta para nos falar sobre novidades neste campo da neurolinguística. Juarez, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui. Obrigado a você, obrigado aos teus ouvintes por ter a paciência e ouvir a gente novamente. Então, a tua primeira entrevista aqui, a gente falou muito sobre toda essa questão de otimização do desempenho nos estudos. E agora a gente vai falar de uma coisa um pouquinho mais específica, que são as questões de transtornos, né? Dislexia e transtorno, o déficit de atenção. O que você tem para nos contar de novidades no tratamento ou na equação dessas duas questões? Uma proposta de solução, né? Porque como eu não sou especialista, eu não sou um profissional da área, por acaso as soluções aparecem assim na minha vida. Então é uma coisa muito mais pragmática do que até um estudo de neurociência. Então a minha filha, que é a minha parceira nesse livro também, ela teve que mudar para Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro. Na Zona Oeste do Rio. Zona Oeste. E queria botar o filho lá no melhor colégio. Como não encontrou assim perto do melhor colégio, ela resolveu transformar o colégio que tinha perto dela no melhor colégio. E começou a ensinar as crianças lá, e os professores também, técnicas de leitura dinâmica, mas um pouco disfarçada, uma coisa mais lúdica, mas usando toda a técnica. Quer dizer, mudando a postura durante a leitura, guiando os olhos com a mão. E nós fomos surpreendidos porque a diretora do colégio me chamou e disse: professor Juarez, eu tenho uma novidade para o senhor. O seu curso ajuda as crianças dislexas. A criança dislexa, professor, ela tem uma dificuldade linear. Ou seja, ela troca a letra das palavras, ela troca as palavras, ela se perde. Então, as crianças, depois que começaram a fazer o treinamento de vocês, as crianças disléxicas começaram a nos dizer: professora, eu agora não me perco mais. Então, ela é psicopedagoga, eu estou te dizendo, professor, o seu curso ajuda as crianças disléxicas. Eu gostei, fiquei satisfeito, mas não sou especialista nisso, mas de repente parece, você nunca pensa no assunto. Quando o assunto chega na tua vida, de repente começa a aparecer e volta, né? Pouco tempo depois, me procurou lá no meu curso um estudante, estava no último período de engenharia da UERJ, e me disse: professor, o senhor é a minha última tábua de salvação. Eu jogo essa responsabilidade toda nas costas. Professor, eu fui humilhado a vida inteira. Como assim, pô? Eu, criancinha, professor, o professor chamava meus pais no colégio. O seu filho é um vagabundo, o seu filho não quer nada com estudo. Não tem interesse nenhum. Ele não aprendeu a ler. Leia para o seu pai ver. E eu ficava todo gago, professor. Sabe o que comecei a fazer? Comecei a decorar em casa as folhas do livro, para se me perguntassem, eu poder. O cara chorou, inclusive, ao comentar sobre isso. Professor, eu estou fazendo engenharia na UERJ. Mas como é que você consegue fazer engenharia? Porque há uma tendência natural do dislexo procurar ciências exatas. Ele foge da ciência humana por causa da leitura e procura ciências exatas. E é meu caso, eu estou no último período de engenharia. Sim, mas hoje... Imagino com base em que sacrifício, né? De superação. Não é só isso, não. Hoje o ensino é multidisciplinar. Mesmo que você não queira, o engenheiro tem que ler. O engenheiro tem que conhecer muita coisa. Então eu estava sofrendo. Eu vi porque eu estou confiando demais no senhor. Eu digo: peraí, não joga esse pepino, não. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo. Eu não sou especialista nisso. Eu tive informação de que a leitura dinâmica ajuda a criança dislexa. Mas você vai pagar. Você espera um resultado. Se o seu resultado não for o que você espera, que eu espero, eu devolvo o dinheiro. Porque eu só quero ganhar dinheiro por um resultado. Se não houver resultado, eu não quero. Eu fiquei surpreso. O teste inicial, a gente faz um teste antes de começar o curso e o teste final. O teste inicial foi o pior de todos os alunos presentes. E eu fiquei maravilhado. O último teste, ele foi o melhor de todos. Ele chorou, né, quando foi embora, e me disse: nunca mais vou esquecer do senhor. Eu fiquei tão satisfeito. Aí, coincidentemente,
Aí apareceu outra. Essa aí, advogada, que enfrentou, como deve ter sido, enfrentou a área de humanas. Fez a advocacia, conseguiu se formar, porque muitos desistem. Muitos não chegam nem no segundo grau, porque desistem pelo meio do caminho. É que essas pessoas de personalidade fortes insistem, apanham, insistem. E ela se formou. Essa é a Lilian Lacerda. Esta, que inclusive ela se predispôs a dar um depoimento. É isso, a gente aqui mais um pouquinho à frente eu vou chamar a participação da Lilian, ela vai entrar dando um depoimento dela, relatando a experiência vivida com o professor. Isso, então. Mas eu queria explorar um pouquinho mais exatamente o que foi feito com esse rapaz da engenharia, né? E em que momento aquela experiência, lá naquela escola em Campo Grande, o senhor conseguiu formatar para ajudar concurseiros? Tá, então o que acontece é o seguinte, eu estou recebendo... Agora, a Lilian mesmo é uma que quer fazer prova para a OAB, né? E quer ser defensora pública. Então, está cheio de concurseiro que estuda e me liga. Professor, eu estudo e não guardo nada, não gravo nada. O déficit de atenção, que é o outro também, as pessoas perdem a concentração. E a leitura dinâmica, como ela muda a postura, é uma postura ereta. E como usa a mão para guiar os olhos, você vai ver no depoimento da Lilian, que aumenta muito a concentração e melhora, inclusive, o dislexo. Eu tenho recebido alguns alunos com déficit de atenção. Eu digo, mas como é que você vai fazer o curso se você tem déficit de atenção? Eu tomo remédio, professor. É um remédio que os médicos dão. A dislexia parece que não tem remédio, mas o déficit de atenção tem. Mas o teu resultado é tão bom, como é que você pode ter? Porque eu tomo remédio. Mas ele disse, pessoa, independente de tomar o remédio, a mudança de postura e o guia dos olhos é fundamental nesse processo de concentração. Né? Quais são, por exemplo, os erros de postura que o seu processo corrige? Como é que o pessoal gosta de ler? Na cama. Cama é para você dormir, né? Não existe ou outras coisas. Mais simpático. Mas você começa a ler. Você nunca teve livro de cabeceira, não? Já tem. É o livro eterno, né? Não acaba nunca. Você começa a ler 2 linhas, 3 páginas por dia e dorme. Então, é para dormir. Às vezes, o sofá também. Você já leu no sofá? A gente começa a ler, aí vem uma almofadinha lá. Aí vai se recostando, vai se recostando. Aí eu sou uma peninha, às vezes em rede. Então, o leitor dinâmico lê sempre numa mesa, numa postura erecta. E o método, eu comecei leitura dinâmica pelo método francês. O método francês te dá alta velocidade. Começa com 2.500 palavras por minuto. Mas a compreensão é global. É uma boa ideia de princípio, meio e fim. Isso não me atendia. Mas eu não tinha outro, né? Eu só tinha esse. Então, lá eu tive alunos, porque existem pessoas com alteração genética. Mas isso não é uma coisa ensinável. A pessoa já nasce assim. Tem pessoa que não fez curso de leitura dinâmica nenhum, pega o livro e começa a virar a página. E conta a história toda. Mas isso não se ensina, essa é alteração genética. Eu tive um aluno lá em Blumenau, faz uns 30 anos atrás. Lá em Blumenau tem descendente de alemão, tem alemão, descendente de alemão e brasileiro. O curso era um pouco mais longo, aí eu mandava treinamento para casa e perguntava aos brasileiros e aos filhos brasileiros. Vocês treinaram essa semana? Todos os filhos brasileiros e os brasileiros diziam, olha, professor Juarez, o senhor não vai acreditar, esta semana foi terrível, houve isso, houve aquilo, ninguém treinava. Aí perguntava para os alemães, filhos de alemães, vocês treinaram? Todos treinaram. A disciplina alemã, a famosa disciplina alemã. Aí esse aluno, eu perguntei, que eu pedi para treinar 1h30 por dia, né? Aí ele dizia, você treinei, senhor, quantas horas? 5 horas por dia. Eu disse, por que você treinou 5 horas? Eu pedi para você treinar 1h30. O senhor podia estar escondendo o jogo. Olha, quando eu treinava nada. E na época eu era também muito perfeccionista. Olha o livro que eu usava como teste final. 2001, Uma Odisseia no Espaço. Esse livro já é difícil de entender. Você assistiu o filme? Sim. Tradicionalmente. O livro não, conheço o filme. Por exemplo, mas o livro é um tijolinho. Então, e ele usando a técnica de compreensão global, ele lê um livro todo em 22 minutos. Quer dizer, eu calculei na época, deu 10.000 palavras por minuto. E eu fiz uma prova, não de 50, porque naquela época, novo, né, 22 anos,
Eu fiz uma prova de 250 perguntas. Ele acertou 97%. E alguns alunos me mandaram uma entrevista numa TV inglesa, né, de uma pessoa que ia ler 500 páginas em 1 minuto. Aí o apresentador disse: o senhor tem certeza que você vai fazer isso? Tenho. Quer dizer, passou na tela do computador assim, 1 minuto, né? 500 páginas. Aí ele perguntou: o senhor já leu? Disse assim, porque eu vi só uma mancha. Aí eu disse: a nossa equipe fez vamos dizer assim, umas perguntas sobre o texto. E ele tinha captado a mensagem. Agora eu recebi também de um aluno, porque o nosso curso, a base dele é Evelyn-Wood. Esse método, o meu método é baseado na Evelyn-Wood, que é de compreensão total. E aí tinha uma entrevista de uma aluna dela. O aluno me trouxe agora, preto e branco ainda, né? Então, a aluna, o autor do livro estava do lado. E a aluna leu 27 páginas em 1 minuto. E aí começou a contar a história para o autor. Aí o autor começou a rir. Eu levei 19 dias para escrever. E você lê? Você lê 1 minuto, essa página toda. Então, isso aí é alteração genética, ok? Agora, Juarez, o que eu estou pensando aqui é o seguinte, o caso desse rapaz da engenharia da UERJ, o caso da Lilian, que vai dar o depoimento para a gente daqui a pouquinho, são casos clássicos de dislexia, né, que não foram diagnosticados na infância. Teoricamente, essas pessoas vêm trazendo esse problema, superando ou tentando superar esse problema ao longo de toda a vida escolar. É. Aí eu queria pensar o seguinte com você, que você me ajudasse nisso. De repente, quem está nos assistindo e tem dificuldade de aprendizagem, de fazer render os estudos, pode estar se perguntando agora: gente, será que eu estou no mesmo caso da Lília, do rapaz da UERJ, da engenharia? Será que eu tenho dislexia e nunca fui diagnosticado? Como é que ele pode averiguar isso? Tá. Quais são os sinais claros de que sim, há uma dislexia? A Lília tem uma experiência pessoal, vai poder esclarecer mais do que isso. Mas é isso. Ela começa a trocar letras. Ela tem... que dá esse diagnóstico? A gente é um fonoaudiólogo. Ela troca a letra, ela troca as sílabas, ela troca palavras. Quer dizer, ela tem dificuldade de ler. O que a psicopedagoga me disse, elas têm mais facilidade para a imagem. Quer dizer, a leitura tradicional é a leitura linear. Você pega letra por letra, junta uma sílaba, ouve o som da sílaba, pega outra letra por letra, junta outra sílaba, faz outra sílaba, ouve o som da sílaba, para depois entender. Então é silábica. O disléxico tem dificuldade silábica. E como a leitura dinâmica é uma leitura de imagem, é uma leitura de bloco, por isso que eles têm mais facilidade. Quer dizer, eu não posso nem explicar cientificamente, eu só posso falar de uma prática hoje. E que o sofrimento desse menino, e ali ele vai dizer o que ela deve ter passado. Só que ali é uma mulher muito forte, né? Ela inventou as suas As pessoas vão se arrumando, vão dando um jeito. Como o Gago. O Gago também usa os seus artifícios, as suas macetezinhos, né? E eles vão... E os pais não querem assumir esse problema. Os professores não sabem, acham que é preguiça, né? E o aluno fica, não tem como se proteger. Aí se protege a criança decorando, coitado, para não passar vergonha, porque o professor não está preparado. E os médicos também, nem todo fonoaudiólogo está preparado, nem todo psiquiatra também, no caso do TDAH, está preparado. Quer dizer, agora que está começando, mas se eu vou tentar reunir a associação de disléxicos, que aí a gente vai começar a trocar, fazer um grupo, associação de TDAH, psiquiatras, psicólogos, fonoaudiólogos e o ION, para a gente criar alguma coisa e começar, o pessoal tem onde socorrer, porque os pais têm vergonha. Ele acha que isso aí é o filho que é como se tivesse uma síndrome de Down. Não é esse problema, não. Ele tem uma dificuldade que pode ser resolvida se amparar. Esses números que você citou, de não sei quantas páginas em poucos minutos, em 1 minuto, não sei o quê, eles comprovam para a gente que, na verdade, a gente é muito mal treinado para a leitura, né? A gente acha que lê bem, mas, na verdade, está muito aquém da nossa possibilidade. Essa equação de capacidade de leitura, né, num ritmo maior, num espaço de tempo menor,
mantendo a capacidade de armazenamento da informação, né, de entendimento daquela informação, isso não tem limite? O cérebro humano não tem limite? Na realidade, o que uma máquina faz? O olho funciona com a máquina fotográfica. O que uma máquina fotográfica faz, o cérebro faz melhor. Você já viu que tem aquela máquina fazer. Tu vai olhar, a foto está perfeita. Ela vai captar tudo. Ponto. E o cérebro também. Na realidade, quer dizer, a grande parte do meu estudo é muito pragmática. É uma experiência com os alunos. Então, poxa, eu cheguei à conclusão que o olho funciona com a máquina fotográfica. Ele bate fotos, essas fotos são transformadas em pulsos eletroquímicos, mandadas para o cérebro revela a foto e compara com o arquivo que ele tem. Desde que, lembra que eu falava na entrevista anterior? Desde criancinha, aí a mãe aparece, a primeira imagem, o arquivo vai enchendo. E quando você fotografa algo que tem no seu arquivo, você entende. Se não tem, você viu, sabe que viu. Se vir de novo, você vai dizer, já vi, não sei o que é. Até que alguém ou você decodifique isso. A partir daí, toda vez que você ver isso, você entende. É assim que funciona. Então, quando eu estou olhando para você, eu estou lendo. Correto? Olha, eu estou lendo. Olha, eu estou lendo esse conjunto. Eu não penso mentalmente assim, né? Eu estou aqui na folha dirigida, estou sendo entrevistado. Eu olho e entendo. Olho para lá e entendo. Olho para lá e entendo. Eu não soletro nada. Olha a capacidade que nós temos de leitura. Só que botaram... Falta treino. Não, botaram um programa de subutilização cerebral no meu cérebro. Me alfabetizaram para ler. Não tinha que alfabetizar para ler. Tinha que alfabetizar para escrever. Escrever é uma técnica linear, que é letra por letra. Leitura não. Misturar, sabe o quê? Leitura com oratória. A oratória é silábica. Eu não consigo falar que não fosse. Mas a leitura eu consigo ler blocos de palavras. Você está falando, eu estou lembrando, ele é muito conhecido, né? Por isso o Antônio Fagundes, que é um grande ator, né? E é conhecido no meio artístico pela capacidade de decorar textos, né? Páginas e páginas de textos de novela ou de teatro, principalmente de televisão, que é muito rápido, né? Grava todo dia, descarta e já recebe um calhamaço de páginas para o dia seguinte. E ele já vi a entrevista dele, ele falando exatamente isso, que é uma coisa muito fotográfica para ele. Ele vai fotografando as páginas e fica com aquele armazenamento. Alteração genética. Quer dizer, no futuro, todos nós vamos ser assim, né? Essa é uma tendência. Algumas pessoas já vêm adiantado, né? Eu já vi o cara sem fazer leitura, sem nada. Ele pega. Aliás, quando aparece um aluno desse no meu curso, me dá um problema. Porque os outros, professor, eu vi 3, 4 palavras e ele está contando a história toda. Mas é exceção. Mas todo mundo consegue. Professor, vamos então assistir ao depoimento da Lilian Lacerda, ela que é advogada e ao longo da sua vida sofreu com alguns problemas, inclusive discriminação por conta da dislexia, e veio aqui nos dar o depoimento de o que mudou na vida dela a partir desse treinamento feito com o senhor. E não foi pouca coisa, não. Roda aí, por favor, o depoimento da Lilian. Bem, durante a minha vida toda estudantil, eu tive dificuldades com leitura, com assimilar a matéria, me demandava um esforço absurdo. Eu sempre fui uma aluna com notas boas, sim, mas eu corria atrás. Eu tinha que ler o que as pessoas liam, um livro, a matéria da prova. Em uma semana, eu fazia a leitura 10 vezes. E isso foi se intensificando, a vida foi seguindo, eu fui passando as etapas até chegar na faculdade de Direito. Lá eu encontrei dificuldade, me formei num tempo maior, né, são 5 anos o curso, e eu me formei em 11 anos e meio. Após isso, eu enfrentei o problema da OAB, né, que até hoje eu não tinha conseguido assimilar melhor a matéria para esse teste, quando eu conheci o professor Juarez. Através da minha professora Judite Regis, uma excelente professora, ela mencionou o nome do professor Juarez e eu fui procurar porque já estou cansada de prestar o exame de ordem, viver a vida acadêmica ensinando outros colegas e não ter, na minha vida pessoal, o êxito. Procurei o professor, lá eu imediatamente me identifiquei como uma pessoa com dislexia, fui identificada na vida já adulta, e aí o professor fez o teste, meu teste foi baixo, início. Ao final do curso dele, que foi um curso de foram 2 dias, né?
eu verifiquei, assim, um divisor de águas na minha vida. A minha leitura com compreensão melhorou de uma forma, assim, absurda. E as técnicas de postura, de você fazer a leitura com as mãos, que você faz e você consegue não se perder, o disléxico se perde na leitura. Então, hoje, depois do curso do professor Juarez, eu verifiquei uma gama de oportunidades, de possibilidades, e aí eu hoje pratico e vejo o resultado dia a dia. Antes, o meu estudo era papagaio, como você lê, decora, eu decorava e obtinha êxito nas provas, sem compreensão. Depois do curso, eu leio, consigo responder com compreensão, eu consigo entender, fazer resumo, coisa que antes eu não fazia. Eu consigo contar para você a história que eu li dias depois, meses depois. Então, hoje, eu sou uma leitora com compreensão, que eu não era. Antes eu gravava para passar por uma etapa. Hoje não, eu consigo absorver o conhecimento adquirido com aquela leitura. Isso modificou muito a minha vida, no modo geral. Hoje, os meus objetivos são, primeiro, a primeira etapa que eu me propus, depois do curso do professor Juarez, é a prova da OAB, o exame de ordem, o tão temido exame de ordem. Hoje o meu estudo é com qualidade. Após superar essa etapa, eu vou me propor a um objetivo um pouco mais, vamos dizer assim, longo, mas que eu sei que eu vou conseguir depois do curso, que é prestar o concurso para a Defensoria Pública. Além de tudo, né, hoje, depois do curso, o meu enfrentamento, a minha postura, ela melhorou. Por quê? O incentivo do curso me fez ver que eu sou capaz, me fez ver que eu sou inteligente, que não atrapalha em nada o fato de eu ser disléxica, não atrapalha. Eu fiquei mais autoconfiante. O curso te injeta, de fato, isso. Ele mostra para você que você é capaz e que você consegue. Problema você vai ter, sim, seja lá qual for, mas que se você estudar com a técnica adequada, você supera o obstáculo e vai conseguir. Bom, vocês acabaram de assistir aí o depoimento da Lilian Lacerda. Acho que foi bastante elucidativo. E, professor, para quem quiser compartilhar dessa experiência da Lilian, quem quiser contactá-lo, encontrá-lo, tirar dúvidas, partir para essa tábua de salvação, como falou o rapaz lá da engenharia da UERJ, como é que faz? Como é que pode acessar? Bem, acessa nosso site www.cursoiom.com.br. Mas também pode telefonar. 21, né? 3022 6028. Rio de Janeiro, 21, repete o número, por favor. 3022 6028. Okay. Quer dizer, pode fazer qualquer pergunta, porque se a gente não souber a resposta, não vamos achar. Independente de fazer curso com a gente. Porque eu fui criado por um tio padre. Esse tio padre sempre me dizia: Juarez, o sentido da vida é servir. Então, não é que eu não gosto de dinheiro, não. Gosto, mas só gosto de dinheiro como resultado de serviço. Então, cada pessoa que melhora a vida e a leitura dinâmica ajuda nisso, eu me sinto assim, satisfeito em receber esse dinheiro. É um dinheiro que valeu a pena. Agora, receber dinheiro e não ter resultado, não quero, não. Além disso, no teu site tem um material disponível para download gratuito, não é isso? O que é? É uma cartilha para o leitor. Antes de fazer o livro sobre leitura dinâmica, eu cheguei à conclusão que eu tinha que melhorar as pessoas como leitor tradicional. Então, essa cartilha está no livro. O que eu fiz? Eu tirei a cartilha e estou vamos dizer assim, disponibilizando para download no nosso site, de graça. Não paga nada. Porque aí a pessoa melhorando como leitor tradicional vai ver, não, se eu melhorei, eu posso melhorar como leitor dinâmico. Aí se interessa depois. É um ponto de partida. Para quem... Se você, olha aqui, antigamente nós tínhamos bons leitores tradicionais que liam 300 palavras por minuto. 300 palavras por minuto é o dobro da média nacional hoje. Então, mas eu não encontro mais. Eu não sei o que houve. Porque os jovens estão lendo cada vez menos. E aquele aparelhinho, né? As pessoas, e outras coisas não estão processando o cérebro também. Isso aqui é um computador, entrada de dados, processamento de dados, sem dados. Estão baixando só. Baixando coisa pronta.
É importante que as pessoas pensem, processem. Falta ler e falta um pensamento crítico sobre aquilo que lê. Isso, falta. Então, ele só sabe repetir. E a escola, ela é adestramento. Alguém dita, você copia igual, repete igual na hora de uma prova, passa de ano e não sabe nada. Em 2010, você vê 94% dos formandos em direito não passaram na prova da OAB. Muitos deles, coitados, devem ter tido esses problemas. Mas a grande maioria é porque são adestrados, são papagaios. Juarez Lopes, obrigado mais uma vez pela tua presença aqui nos nossos estúdios. Eu quero abrir nossas câmeras para que você deixe uma mensagem final para quem nos assistiu aqui, especialmente para, de repente, o público, essa parcela do público que nos assiste e que já há alguns anos, de repente, desde a mais tenra vida escolar, sofre com algum tipo de dificuldade na aprendizagem. Queria que você deixasse uma mensagem final. Bem, eu nunca gostei de problema de estimação. Tem pessoas que têm um problema e usam esse problema para justificar. Eu não consegui aquilo. Eu sempre procurei solução do problema. Então, gente, se você tem dislexia, se você tem déficit de atenção, quer dizer, dá para melhorar a vida apesar disso. Então, a eletrodinâmica, ela pode ajudar. Então, se você quiser, sempre, sem custo, liga para mim, manda e-mail, pergunte. Se eu não souber, eu vou procurar. E vou te encaminhar para alguma coisa. Só com gente que eu já comprovei, tá vendo? Não adianta, aparece salvadores da pátria o tempo todo. Mas se você precisar, e os pais também, não tenham vergonha do problema, porque às vezes a gente encobre com vergonha e procura solução. Tenha coragem. E você também, alguns alunos que têm esse problema, jamais participaria desse programa aqui, que disse, professor, eu confessei para o senhor, mas só para o senhor, para mais ninguém, porque sentem vergonha disso. O início da cura é o diagnóstico. Se você souber que tem e tentar procurar a resposta, você vai achar. Gente, obrigado pela atenção. Estou à disposição de vocês pelo site www.cursion.com.br ou pelo telefone 21 30 22 6028. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado a você também. Professor, obrigado. Boa sorte nos seus projetos. Muito obrigado. Quem sabe, daqui a pouco tempo, um terceiro round aqui, uma terceira entrevista. Você me chama que eu virei. Não, o assunto é muito interessante. Como o nosso cérebro também é ainda inesgotável, uma fonte inesgotável do nosso assunto. Muito obrigado. Obrigado. Tchau. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Você já sabe, está feito o convite. A gente se encontra na semana que vem no Conexão Concurso com mais uma entrevista inédita. Espero que tenha gostado. Um forte abraço e até lá.